Então, pessoal, como eu tinha prometido para vocês responder uma questão da OBMEP, a gente vai começar a trabalhar com essa resolução de questões de uma forma diferente para auxiliar os pais na educação domiciliar com os filhos. Essa questão é da OBMEP de 2015. O que eu quero mostrar é como, através de uma só questão, a gente pode abordar várias outras aprendizagens na criança e despertar, trazer à tona um conhecimento que ela já tem adquirido e aplicar isso para talvez problemas futuros, porque ao resolver um problema, a criança, o adolescente, ele pode resolver outros problemas e futuramente se deparar com eles. E a teoria que a gente vai usar são as fases de aprendizagem de Polya. Nessa questão da OBMEP, da fase 2, nível 2, que contempla o 8º e 9º ano. Porém, vocês vão ver que a forma que a gente vai resolver, até com o aluno de 6º e 7º ano, a gente pode fazer. Vamos ler aí a questão. A figura abaixo é formada por 2 quadrados de lado 6 centímetros e 2 triângulos. Se M é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? Ali a gente tem as opções. E a gente tem aqui essa figura, como vocês podem ver. 2 quadrados iguais e 2 triângulos. Como a gente vai resolver? Primeira coisa que a gente tem que ver com a criança ou com o estudante em geral é que ele compreenda bem o problema. Nessa compreensão do problema, a gente vai pegar qual a incógnita, o que o problema quer saber. No nosso caso, o problema quer saber a área da figura. E o que o problema me dá para que eu possa encontrar essa área? A figura ela é formada por 2 quadrados e 2 triângulos. A medida do quadrado a gente vai chamar aqui de A, é 6 centímetros. E existe uma condicionante, M é o ponto médio. A condicionante ela é uma condição, para resolver o problema. Todo problema ele tem uma condição para se resolver, que vai nos auxiliar. Então, quando eu começo a distinguir a incógnita, os dados, a condicionante, eu consigo chegar a um ponto, de compreensão do problema para que o estudante consiga resolver de uma forma mais clara. Ele não vai conseguir resolver um problema sem compreendê-lo completamente antes. Aí ele vai estabelecer um plano. Então, o que eu posso perguntar para o meu filho, para o meu estudante, para o meu aluno, que possa despertar nele ideias para resolver esse problema? Você conhece algum problema parecido com esse? Você já resolveu algum problema parecido com esse? Você já resolveu algum problema que a incógnita fosse a área de alguma das figuras apresentadas no problema? Por exemplo, o aluno já respondeu alguma questão com área de quadrados? O aluno já respondeu alguma questão com área de triângulo? E aí a gente vai ver mais futuramente, mais na frente, que essa figura apresentada ela pode se tornar outras figuras. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz recortes com a figura para que o estudante ele possa manusear. Então, você pai, você pode analisar a questão anteriormente, geometria nos dá um leque para isso, e apresentar para o filho de vocês manipular, para conhecer o material de forma mais concreta, enfim. Aqui eu fiz os recortes, Vou encostar um pouquinho para cá, que tá um pouco escuro. Eu fiz recortes, com esse material, com cartolina, e
montei a figura da mesma forma que tá lá na questão. Bom, continuando, quais figuras eu posso perguntar para o aluno? As figuras a questão já nos deu, né? Os quadrados e o triângulo. Eu posso ver com o meu aluno que isso é um triângulo retângulo. E aí eu aqui separei as figuras para que eles vejam ela de formas separadas. Ao reconhecer essas figuras com material manipulável, você pode perguntar para o aluno o que é um quadrado, quais as características, e nisso você já faz uma revisão com ele do que é as características de uma figura geométrica. O quadrado, por exemplo, tem dois lados iguais, todos os ângulos medem 90 graus, as duas diagonais são iguais e dividem o quadrado ao meio. Então, são conceitos que vão sendo fixados na cabeça do aluno, né? E vai construindo uma aprendizagem, né? Uma bagagem, uma experiência maior. E a mesma coisa eu posso fazer com o triângulo. Quais são as propriedades do triângulo? Quais os tipos de triângulos você conhece? Aí a gente pode levar equilátero, escaleno, retângulo, né? A gente pode pegar o isósceles. Aqui você pode fazer tanto os triângulos quanto aos lados, tanto o triângulo quanto aos ângulos. E o triângulo do problema, né? Ele se classifica em quais desses aí que você falou? E qual é a definição de ponto médio? A gente sabe que ponto médio é um ponto que divide um segmento ao meio. Aqui a gente tem a figura da questão, né? Como eu vou executar esse plano? Então, o aluno, o estudante, ele percebe que aqui é um ponto médio, né? E esse ponto médio, ele divide aqui esse lado do triângulo e o lado do quadrado ao meio. Então, ele vai perceber que esse lado do triângulo é a metade do lado do quadrado. Aqui você pode fazer o seguinte, ou você trabalha só com números, a depender da série que você esteja trabalhando, né? Sabendo que o lado do quadrado é 3, é 6, esse lado todo, de A até B. Se M é o ponto médio, então AM é 3. Mas se o meu aluno já está avançado, já está no 7º ano, já trabalhou equação, já está no 8º ano, ele já trabalha mais álgebra, eu posso fazer a representação com letra. AM é a medida do quadrado A sobre 2, ou seja, é a metade do lado do quadrado, que é 3, que é cateto do triângulo apresentado na questão, que é retângulo. Então, essa medida aqui, AM, que é 3, é cateto desse triângulo, que a gente já vai ter analisado com o aluno, que ele é retângulo. Então, aqui é A sobre 2. Essa medida aqui, que eu estou passando o mouse, é a mesma coisa do lado do quadrado. E aqui é a hipotenusa, que eu estou chamando de C. Então, aqui eu coloquei esse segmento aí para mostrar esse cateto, que é a metade. Então, aqui a gente tem o lado do triângulo, que é A sobre 2. Aqui é a medida A, né? Esse triângulo aqui também é a metade do lado do quadrado, que é A sobre 2 ou 3, né? Como você esteja trabalhando. E a outra, e aqui também é o lado do quadrado, que é A. Se a gente chama a área do quadrado de AQ e a área do triângulo de AT, a gente, para calcular a área do quadrado, a gente sabe que a área do quadrado é o lado dele, que a gente está chamando de A ao quadrado. O lado do quadrado é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36. E aí, agora a gente vai calcular a área do triângulo. A área do triângulo, a gente sabe que é
a base vezes a altura dividido por 2. Aí eu coloquei o 2 aqui em forma de fração, 1/2, que dá no mesmo, né? Bom, 1/2, que é da fórmula do triângulo, A, que é o lado do quadrado, que é 6, e aqui, que é o ladinho do triângulo, aquele cateto lá, que é a metade do lado do quadrado, que é 6 dividido por 2. Fazendo essa continha, o resultado dá 9 centímetros quadrados. Bom, mas a gente sabe que a figura ela é composta por 2 quadrados e 2 triângulos. Então, eu tenho que pegar a área do quadrado e multiplicar por 2 e somar com a área do triângulo também, o dobro da área do triângulo, porque são 2 triângulos. Como a gente tem dois triângulos retângulos e 2 quadrados iguais, para calcular a área total, a gente faz 2 vezes a área do quadrado mais 2 vezes a área do triângulo. Então, a área da figura vai ser 90. Que é essa figura aí que a gente pegou. Então, a gente pega 2 vezes a área do quadrado, que é 36, que dá 72, mais 2 vezes a área do triângulo, que foi 9, 9 vezes 2, 18, 72 mais 18, que dá 90 centímetros quadrados. Você pode fazer com o seu filho um retrospecto com o problema. Isso vai trazer, vai fazer com que ele busque, né, na experiência que ele tem, na mente dele, outros problemas parecidos, ou algum outro aluno, se você tem outro filho que estuda junto, pode ter a percepção de resolver o problema por outro caminho. E você pode perguntar assim: é possível resolver o problema por outro caminho? É possível usar esse resultado ou método em outro problema? Pode-se fazer o retrospecto relendo o problema e conferindo a solução? Caso não fosse fornecido pelo problema que M é o ponto médio, é possível resolver esse problema? E isso tudo vai analisando com o estudante. O que acontece com a área se a gente dobrar o lado do quadrado? Isso tudo o aluno vai fazendo e vai tirando as conclusões dele. Então, se eu dobrar a área do quadrado, do lado do quadrado, o resultado final também vai dobrar? E se reduzir a metade? Aí o que acontece? Você pode explorar tudo isso. E eu posso teria uma forma mais simples para resolver esse problema? Bom, eu coloquei aqui uma primeira sugestão.